Então, repare, assim como o pai ou a mãe biológicos, o pai ou a mãe naturais, eles não podem simplesmente falar o seguinte: ah, não quero mais ser seu pai, vai embora, se não torce o mesmo time que o meu, vai embora da minha casa, não quero mais ser, eu quero agora não ter mais obrigação nenhuma. Isso não é possível. É dever dos pais. O código antigo chamava, o código 16 chamava de pátrio poder, o que dava uma ideia de um poder do pai, do homem, do marido, do chefe da área conjugal. Isso acabou, gente. Hoje está no código, primeiro, não é mais pátrio poder, é poder familiar. Nesse caso, a ideia não é nem de um poder, porque um poder parece que é um poder absoluto sobre os desígnios da criança e do adolescente. Os pais não têm esse poder absoluto, é muito mais um poder-dever. Hoje se fala em autoridade parental, para evitar essa ideia de um poder absoluto, porque não é um poder absoluto. Eu não posso hoje simplesmente chegar e falar o seguinte: não vou mais criar meu filho, não vou mais educar, se eu fizer isso eu vou responder por isso. Existe responsabilidade. Existem deveres que os pais têm para com os filhos, o dever de sustento, o dever de guarda, o dever de criação, de educação. E esses deveres, eles não podem simplesmente ser postos de lado pela nossa bel vontade. Se eles não podem ser postos de lado para o pai biológico, para o pai natural, também não deve ser possível que o adotante simplesmente deseje revogar a sua vontade de adotar. Ah, agora não quero mais. Nós estamos tratando do futuro, que eu falei no primeiro bloco, nós estamos falando do futuro de uma pessoa que está em desenvolvimento. Essa pessoa demanda uma proteção diferenciada. A sua personalidade não atingiu a plenitude e uma revogação de uma adoção, nesse caso, pode trazer prejuízos irreparáveis para o desenvolvimento dessa personalidade. Então é fato que aquele que esteja pretendendo adotar, ele pense muito bem no ato que ele está praticando. É um ato de importância fundamental, é um ato de entrega maravilhoso. A adoção, infelizmente, no Brasil não é muito difundida, é uma parcela pequena da população que opta pela adoção, mas é um ato que é fundamental de desapego, de amor, de afetividade, mas que traz responsabilidades. E essas responsabilidades serão levadas consigo até o fim da vida. Então não dá para tomar uma decisão dessa de maneira impensada e depois simplesmente querer mudar de ideia. A adoção é irrevogável. A preservação do interesse da criança e do adolescente, ela está acima de tudo. E é por isso que a gente não pode falar em revogação da adoção. Cria-se um novo parentesco. Ok? Vamos então para a nossa quarta pergunta do Pergunte ao Professor. Professor, qual a idade mínima para adoção? A idade mínima para adotar é de 18 anos. A norma antiga do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela estabelecia uma idade mínima de 21 anos. Mas com o advento do Código Civil 2002, você sabe que a maioridade ela foi reduzida de 21 para 18 anos. Então, o fato que estabelecia a idade mínima para adotar no ECA como a idade de 21 anos, ele acabou sendo alterado em razão da nova redação do artigo 3º do Código Civil, em que se reduziu a maioridade para 18 anos. Nesse caso, com a redução da maioridade, a gente ficou com dois regimes distintos. O ECA estabelecendo 21 anos e o Código Civil 18. A doutrina moderna, a literatura jurídica, a jurisprudência já entendiam que a idade mínima era de 18 anos, mas não havia ocorrido ainda a alteração da lei. E aqueles que eram positivistas extremados, eles defendiam a alteração da lei para que a gente pudesse reduzir a idade mínima. E ela veio. Essa alteração da lei acabou acontecendo com a Lei 12.010 de 09. E daí se estabeleceu de forma bem clara que a idade mínima para adotar, repare, a idade mínima para ser adotante é a idade de 18 anos. E para ser adotado, tem uma idade mínima para ser adotado, para ser adotando? Não.
O que não se admite no nosso ordenamento é a adoção do nascituro. Então a pessoa já tem que ter respirado. Você lembra, né, que o nascituro é aquele que está ainda no ventre materno e a sua personalidade ela está constitucionada ao nascimento com vida de acordo com o artigo 1º e o artigo 2º do Código Civil. Muito embora eu seja adepto da teoria concepcionista, entendo que ele já tem direitos, é fato que o Código Civil estabelece que a personalidade civil se inicia com o nascimento com vida e que são resguardados, garantidos os direitos do nascituro até a sua concepção. Então, nesse caso, não se admite a adoção do nascituro, mas se admite a adoção de uma criança que acabou de nascer. Então, essa seria a idade mínima para ser adotado. Lembrando-se que a diferença mínima entre o adotante e o adotado é de 16 anos. Isso significa dizer que o adotante tem que ser 16 anos mais velho do que o adotado. A ideia é se manter a estrutura de uma família em que os pais são mais velhos do que o filho. De que família? De uma família biológica, de uma família natural. Por isso o legislador fez a opção pelos 16 anos de diferença entre o adotante e o adotado. Vamos dar uma olhadinha agora na nossa última pergunta do Pergunte ao Professor. Vamos dar uma olhada. Professor, existe adoção pelo casal homossexual? Essa é uma pergunta que está na ordem do dia, especialmente em razão da recente decisão do nosso Supremo Tribunal Federal. Você sabe que o Supremo Tribunal Federal acabou reconhecendo a possibilidade de formação de uma família formada por pessoas do mesmo sexo. Eu acho que o Supremo andou muito bem. Porque essa história de preconceito, de discriminação contra o casal homossexual, ela não tem nenhum fundamento. Se um homem gosta de outro homem, se uma mulher gosta de outra mulher, não cabe ao Estado intervir nessa relação e dizer o seguinte: olha, vocês não podem viver juntos, vocês não formam uma família. Eu tenho visto algumas pessoas dizendo o seguinte: não, para ser família, pela Constituição Federal, é necessário que elas possam procriar. Isso não está em lugar nenhum do texto constitucional. O texto constitucional não diz isso, muito pelo contrário. O texto constitucional, no artigo 226, parágrafo 4º, ele reconhece a possibilidade de existência de uma família que é formada por um dos pais e os seus descendentes. Essa família é a chamada família monoparental. Está lá no artigo 226, parágrafo 4º da Constituição Federal. É reconhecida a entidade familiar constituída por qualquer dos pais e os seus descendentes, a chamada família monoparental. Ora, se eu tenho uma família formada por qualquer dos pais e seus descendentes, é possível que eu tenha uma família formada por o pai e o filho, 2 homens. E isso não quer dizer que a família precisa de procriar. Por quê? Com certeza, o pai não vai procriar com o seu filho homem. E está lá no texto constitucional que existe uma família. Então, não é correto, muito pelo contrário, está absolutamente equivocado o argumento de que para ser família precisa de procriação. Isso não precisaria nem ter essa ressalva que eu fiz agora no texto constitucional. Ora, não é possível ter uma família formada só por irmãos? Os pais morreram, tem um irmão mais velho que está cuidando dos irmãos mais novos, são todos homens. Alguém vai dizer que isso não é família? Não, ninguém vai dizer que isso não é família. Um outro exemplo, os pais estavam viajando de carro e morreram, deixaram um filhinho de 3 anos que está sendo cuidado pelo tio agora. Então agora eu tenho uma relação de um tio com um sobrinho. Alguém em sã consciência vai dizer que isso não é família? Porque eles não podem procriar? Eu tenho certeza que ninguém vai dizer. Por quê? Porque aí não existe preconceito, aí não existe discriminação, aí nós temos uma relação do tio com o sobrinho, mas não tem procriação. Então esse argumento de que precisa procriar para existir família é um argumento ultrapassado e absolutamente fora do nosso ordenamento jurídico. Por essa razão, o Supremo, corretamente e de maneira brilhante, decidiu que é possível o reconhecimento da união entre pessoas de mesmo sexo como uma família.
Essa é uma decisão unânime do STF e, mais ainda, o STF determinou que aos juízes do nosso Brasil que conferir